Já deve ter acontecido com você esse ano de ir no supermercado um dia e encontrar o arroz por R$ 38 e 3 ou 4 dias depois voltar lá e ele tá por 42. Não sei se isso aconteceu com você, mas aconteceu comigo ainda no final do mês passado. E não foi só no arroz, foi no ovo, carne de frango, frutas, iogurte, pão e, cara, falar a real, até o papel higiênico. Daqui a pouco vai ser menos danoso usar o dinheiro para poder fazer o que o papel higiênico faz do que de fato comprar papel higiênico para isso. Bem, o fenômeno que está atrelado a esse aumento generalizado dos preços de tudo dentro da economia é conhecido como inflação, que é um fenômeno altamente ligado à história do Brasil. Só como um exemplo, a moeda que nós usamos atualmente, o real, perdeu desde o começo da sua história até agora mais de 80% do seu poder de compra. E além do real, nós já utilizamos outras moedas, como o Cruzado Novo, Cruzeiro e uma outra cacetada de moeda que eu não vou lembrar o nome porque, bem, a lista é gigante. Isso inclusive levou o Brasil a uma época onde era comum trocar a moeda, exatamente para tentar combater esse fenômeno que na época não tinha nenhuma possibilidade de controle e que a cada troca de moeda voltava a acontecer de novo e de novo e de novo. Mas bem, no final das contas, por que esse fenômeno chamado inflação acontece? O que de fato provoca esse aumento? E a inflação é somente esse aumento generalizado dos preços de tudo na economia? E bem, você está procurando resposta para essas perguntas e para mais algumas outras? Fica nesse vídeo que é exatamente sobre isso que eu vou falar hoje. Mas antes de realmente a gente seguir para o conteúdo do vídeo, eu gostaria de pedir para quem pudesse contribuir, estendendo uma mão para a galera lá do sul do país, que agora está num momento terrível devido às fortes chuvas que estão acontecendo lá naquela região, clicando no link do comentário fixado aqui embaixo do vídeo para ajudar na vaquinha do pessoal da SFL, que vai dedicar todo esse esforço da população em ajudar o pessoal lá do sul para estar auxiliando esse povo que no momento está passando por uma grande dificuldade lá. Mesmo que seja com pequena fração, cara, vai lá, estende a sua mão, porque agora é o momento que eles estão precisando e talvez um dia você vai precisar também. E nessa hora é a hora que eles vão poder estar estendendo a mão para você. Então, faz sua parte, ajuda o pessoal. Eu já ajudei, já contribuí. Então, clica no link aqui embaixo. Pensa nisso e vai lá ajudar a galera, beleza? Agora, dado o aviso, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Seja bem-vindo à Prime Journey. Eu me chamo Yuri e no vídeo de hoje eu vou dar a introdução aqui a uma pequena série de vídeos onde eu vou estar falando exatamente sobre inflação. Essa é uma palavra que com certeza você já ouviu ela. É impossível se você mora no Brasil nunca ter ouvido falar de inflação. A menos que tu viva dentro de um buraco ou não use real. Aí a história é outra. Normalmente a inflação ela é relatada como sendo o aumento dos preços de produtos ou serviços de diversos setores dentro da economia. Ou seja, um fenômeno de absolutamente tudo ficando mais caro dentro de uma economia. O que, para quem é brasileiro, como eu disse antes, é algo basicamente normal, nosso dia a dia quase. Mas de fato, isso é a inflação? De forma geral, dá para dizer que essa é a forma que nós percebemos a inflação. Então é quase que a mesma coisa que o sintoma de uma doença, não necessariamente a doença. Até porque se a gente usar uma lógica de mercado simples, se tem um produto ou serviço que o preço dele está elevado naquele momento, faz sentido e é extremamente lógico que tanto grandes quanto pequenos negócios ou mesmo novos players que não estão dentro daquele mercado se insiram naquele mercado e passem a investir naquela área exatamente para poder aproveitar esse boom de crescimento daquele setor ou daquele produto especificamente para poder surfar nessa onda e lucrar com base nisso. E quando novos players, ou mesmo aqueles que já estão inseridos dentro do mercado, começam a investir mais naquele setor, é natural que mais daquele produto ou serviço esteja disponível no mercado e, consequentemente, os preços daquele setor ou daquele serviço, daquele produto, voltem a decair, favorecendo, portanto, um equilíbrio dos preços daquele setor dentro da economia. Dando um exemplo aqui, vamos supor que a peça de pernil suíno esteja mais cara. Faz sentido para todo mundo que trabalha com granja de porcos, ou mesmo quem tem uma pequena produção de porcos, invista um pouco mais de capital naquela produção exatamente para expandir o seu negócio, tendo em vista que o preço do produto está muito elevado no mercado. E isso pode acontecer em função, por exemplo, do aumento da demanda daquele produto no setor em um momento específico. A consequência disso é que a produção de pernil suíno aumenta, tendo uma maior disponibilidade desse produto no mercado. Agora faz sentido que os preços voltem a baixar, exatamente para que eles saiam da prateleira e sejam adquiridos pelos consumidores finais. Para que dessa forma, tanto o mercado que está vendendo quanto o produtor inicial daquela peça não sejam desfavorecidos com a permanência do produto no mercado. Porque faz mais sentido que você venda um produto mesmo que por um preço mais baixo, às vezes até por um preço de custo de produção, para que você não saia perdendo
do que simplesmente deixar a peça ali e ela chegar num ponto de apodrecer, porque devido ao elevado preço dela e devido à elevada oferta dela no mercado, ela não é consumida pelo público-alvo daquele produto. Então, se a inflação fosse somente o aumento de preço generalizado de todos os produtos dentro de uma economia, ela não seria somente a doença, como também a própria cura. Afinal de contas, o aumento do preço faria com que houvesse um aumento da produção daquele produto no setor, fazendo com que dessa forma o preço retornasse novamente aos seus patamares iniciais, se equilibrando de novo e dessa forma podendo ser novamente comercializado de forma normal no mercado. Mas quando a gente ouve o termo inflação, por que a gente não escuta falando que os preços estão normalizando, estão voltando de forma tão rápida assim? Isso é quando eles voltam ao normal. A resposta para isso é que o que nós vemos da inflação, o aumento de preços, é simplesmente uma consequência do que de fato provoca a inflação. E o que geralmente leva a esse problema são medidas que bloqueiam ou dificultam, por exemplo, o comércio internacional, impedimento do desenvolvimento tecnológico que promova novas formas de produção mais baratas ou mais aceleradas de determinados produtos ou serviços e, portanto, impactem em uma maior oferta daquele produto no setor e, principalmente, o maior causador desse problema, a expansão da oferta monetária. Talvez você já tenha escutado esse termo, mas não tenha entendido o que de fato ele significa. Então, para facilitar o entendimento, eu vou contar a historinha básica aqui. Vamos supor que uma sociedade é composta por 3 amigos, e toda a economia dessa sociedade é medida pela soma dos bens que todos os 3 possuem. O primeiro possui um carro, o segundo possui uma casa, e o terceiro possui uma fazenda. Então, o valor total dessa economia é a soma do carro, da casa e da fazenda. Mas trocar esses bens é mais difícil, e aqui está um dos motivos pelo qual se cria o dinheiro. Mas esse é tema para outro vídeo, então vou deixar para explicar melhor por lá. E voltando para a nossa história, eles optam então por utilizar algo que facilite a troca deles dentro daquela economia, optando por adotar, como eu disse anteriormente, uma moeda, como por exemplo, tampinha de garrafa. Vamos supor agora que todas as tampinhas de garrafas que eles têm como soma equivalem a 10 tampas de garrafa. Então, se a gente for fazer ali uma quebra dos valores referentes aos bens que estão presentes dentro daquela economia, o carro vai valer 2 tampas de garrafa, a casa vai valer 3 tampas de garrafa e a fazenda, por sua vez, vai valer 5 tampas de garrafa. Agora vamos supor que um dos amigos encontra mais 5 tampas de garrafa e as insira dentro dessa economia. Agora, o que representa o valor dessa economia, que são as tampas de garrafa, não é mais totalizado em somente 10 tampas. Agora ela é totalizada em 15 tampas. Você não criou valor inserindo essas tampas dentro da economia. Você simplesmente inseriu mais de um bem utilizado para poder trocar do que o valor que aquela economia tem de fato. Então, o carro, a casa e a fazenda vão continuar valendo a mesma fração que eles valiam inicialmente. O carro vai continuar valendo 20%, ou seja, antes ele valia 2 tampas, agora com 20%, ele vai passar a valer 3 tampas. A casa antes valia 3 tampas, ou seja, 30% daquela economia, e ela vai continuar valendo os mesmos 30%, só que agora, em vez de valer 3 tampas, ela vai passar a valer 4,5 tampas. A fazenda, a mesma coisa. Antes ela valia 50% da economia, agora ela vai continuar valendo 50% da economia. E 50% de 15 é 7,5. Então, basicamente, você aumentou de forma generalizada o preço de tudo na economia, porque você expandiu o seu meio de troca, o bem que você utiliza para isso dentro daquela sociedade. Esse mesmo fenômeno acontece na economia real, e ele é conhecido como expansão da oferta monetária. O dinheiro, como qualquer outro bem de consumo em uma economia, possui uma relação de demanda e de oferta. E a inflação é exatamente o resultado de um aumento da oferta em detrimento de uma baixa demanda daquele bem de consumo dentro da economia. É exatamente a mesma coisa que acontece com o pernil suíno. Se você aumenta a produção dele dentro da economia, ele vai passar a ser um bem menos escasso. Em termos de valor percebido, o seu dinheiro vai ter mais valor para você do que o pernil. Afinal, encontrar um pernil é algo fácil. Especialmente encontrar um pernil por um valor barato, porque o produtor, como eu disse anteriormente, não quer perder o que ele produziu, ele quer vender. Então, mesmo que ele venda por um preço mais baixo, às vezes é mais baixo que o preço de produção, é preferível para ele fazer isso do que manter o produto lá e ele perder simplesmente o produto e não ter nenhum valor recebido de volta. A lógica inversa é a mesma coisa. Se você tem pouco pernil na economia, ou se você tem muito dinheiro na economia, mais do que aquilo que é demandado pela sociedade, você vai ter como consequência um menor valor percebido da sua moeda em detrimento de qualquer produto que seja trocável por aquela moeda. Ou seja, você reduziu o valor percebido desse bem, fazendo com que agora seja necessário mais dele para poder trocar pela mesma quantidade de um outro bem que antes você trocava com a quantidade menor de dinheiro. Ou seja, o dinheiro vai se tornar menos relevante para você do que a carne.
Claro, quando a gente vai no supermercado e vê que o preço dos produtos aumentaram, a lógica que vem na nossa cabeça não é de fato que o dinheiro se tornou menos relevante, mas a lógica que funciona no mercado é que de fato o dinheiro se tornou menos relevante para aquela economia do que os produtos que são trocados dentro dela. É muito fácil perceber isso aqui no Brasil quando a gente fala de arroz. Quem não lembra de anos atrás encontrar o arroz por R$ 25, R$ 22, R$ 19, e hoje não conseguir encontrar um arroz mais barato do que 35? E isso quando você encontra um arroz realmente que está muito barato, talvez tenha em promoção. Isso acontece porque antes era viável vender 5 quilos de arroz por R$ 33. Agora já não é mais viável você entregar esse produto para o cliente, a menos que você receba algo igual ou superior a R$ 42, por exemplo. Esse aumento da oferta monetária é feito pela impressão de moeda. Processo esse que é feito pelo Bacen e que muitas vezes é demandado pelo governo federal, com a necessidade da obtenção de mais capital para poder gerenciar certos programas governamentais. No curto prazo, essa ação contribui para uma mudança até significativa e positiva para a obtenção de resultados para aquilo que se deseja atingir, permitindo a execução de atividades que antes não seriam possíveis exatamente pela falta de capital. O grande problema dessa medida é que, no longo prazo, se a economia não acompanha essa expansão da oferta monetária, não há um equilíbrio dos dois fatores e, portanto, em pouco tempo, o mercado vai começar a notar esse excesso de dinheiro em detrimento de uma baixa da quantidade de produtos para serem trocados e comercializados utilizando a moeda. A inflação, porém, é um mecanismo utilizado de forma objetiva por governos para acompanhar o desenvolvimento econômico de uma determinada região. Caso contrário, se a economia se desenvolver sem que haja uma inflação, o preço dos produtos vai a cada dia ficar mais barato, desfavorecendo, portanto, o consumo, que é uma das maiores fontes de obtenção de recursos tributários por meio dos governos. Portanto, é necessário que haja uma inflação para que o governo continue mantendo a sua arrecadação e dessa forma continue mantendo as operações do setor público. Caso essa inflação não exista, você muito provavelmente veria o efeito contrário à deflação, que seria essa diminuição gradativa dos preços dos produtos na economia e que desfavoreceria o consumo, porque se amanhã o celular que eu ia comprar hoje por R$ 9.000 vai estar 9.950, bem, por que eu não espero até amanhã? Mas e se depois de amanhã ficar 9.920? Bem, então vou esperar até depois de amanhã. E se semana que vem ele ficar 8.000? Bom, espera então até ele zerar o preço. Por que não? Aí eu só, sei lá, pego ali e no máximo dou 50 centavos de gorjeta. Agora, na lógica inversa, onde existe uma inflação para elevar o preço dos produtos dentro de uma economia, você pensaria ao contrário. Na realidade, você pensa ao contrário, né? Afinal de contas, a inflação é uma realidade para o povo brasileiro. Se o produto que eu vou comprar hoje, amanhã pode estar 10% mais caro, 20% mais caro, ou quem sabe em economias piores, já foi inclusive o caso do Brasil 2 vezes ou mesmo 10 vezes mais caro, bem, eu vou comprar hoje, não deixar para comprar amanhã. Mas claro que a inflação não é consequência somente da expansão da oferta monetária. Alguns outros fatores podem também contribuir para essa elevação generalizada dos preços dentro de uma economia. E ela pode ser consequência de um entrave no desenvolvimento econômico de setores dentro de um país, fazendo com que o valor daquela economia decaia em relação à quantidade de dinheiro disponível para se realizar essa troca. E isso pode acontecer de duas principais formas. A primeira delas é com medidas que bloqueiam o desenvolvimento tecnológico, e a segunda é com medidas que bloqueiam o desenvolvimento do mercado. Quando a inflação é consequência da interrupção do desenvolvimento tecnológico, ela acontece exatamente porque naquela região, naquele país, existem medidas burocráticas que impedem o desenvolvimento de tecnologias naquele setor, ou mesmo que dificultam o desenvolvimento de tecnologias naquele setor. Sendo assim, para que aquele mercado consuma um determinado produto, ele vai ter que já importar para dentro da sua região esse produto pronto, fabricado em outro lugar, onde existem leis ou medidas burocráticas que não são tão impeditivas para o desenvolvimento tecnológico daquele setor. E a essa importação estão atrelados fatores como, por exemplo, taxa de fretagem, taxa de câmbio de moeda, ou mesmo tarifas alfandegárias, que elevam significativamente o preço do produto para o consumidor final, fazendo com que um produto que, caso fosse produzido dentro do mercado interno e você o compraria por um valor X, você vai comprar ele por 2, 3... ou mesmo 5 vezes o valor original. Já quando a inflação é resultado do bloqueio do desenvolvimento do mercado. Isso acontece por meio do estabelecimento de leis que dificultam o crescimento ou mesmo impedem a entrada de novos players naquele setor. Seja com burocracias que exigem mais papeladas ou mesmo o atendimento ao maior número de regras para se adequar a um determinado setor, ou mesmo com a elevação da carga tributária, que impedem quase que completamente o surgimento de novos players no mercado, porque para eles, qualquer fração de capital a menos que eles tenham para poder
gerir o fluxo de caixa da empresa, pode impactar significativamente nas medidas que eles podem tomar para se desenvolver. Enquanto que para empresas grandes, essa maior taxação já não vai afetar tanto. E agora, com a menor quantidade de players naquele mercado para poder fornecer um produto concorrente, para esses players que já estavam inseridos, que já possuíam grandes market shares dentro do seu setor, é fácil para que eles se tornem monopólios ou mesmo oligopólios. Consequentemente, possam subir de forma significativa o preço dos seus produtos. Dessa forma, você tem uma inflação de tudo que há dentro dos setores nos quais aquela empresa atua. Afinal, a competição agora caiu, ela não tem que se preocupar mais com a possibilidade de surgimento de novas empresas que vão retirar market share dela, afinal só ela ou algumas poucas empresas formando oligopólios estão presentes dentro daquele mercado, então ela pode extrapolar os preços. E nesse caso, diferente do que eu disse lá no começo do vídeo, em que, se o setor agora ele está sendo favorecido por uma elevação dos preços, fica também, de forma lógica, interessante para que novos players entrem naquele setor, exatamente para competir com ele produzindo mais daquele produto, para poder surfar nessa onda, aproveitar o lucro e depois isso consequentemente normalizar o preço dos produtos no mercado. Nesse caso, essa lógica não vai funcionar porque existem leis ou mesmo tributações que impedem ou dificultam de forma muito significativa a entrada de players pequenos naquele mercado. De forma geral, a inflação ela é consequência clara de medidas malucas tomadas por governos, na maior parte dos casos. Especialmente a expansão da oferta monetária, que mata o poder de compra e ferra geralmente com a galera mais pobre que os governos dizem buscar defender. Bem, acho que deu para ter uma noção aqui nesse vídeo do que de fato é a inflação, ou melhor, do porquê que ela de fato acontece. No próximo vídeo dessa série eu vou trazer um pouco mais de história para poder contextualizar a vocês o quão arriscado pode ser a elevação descontrolada dos preços dentro de uma economia e mostrando como de fato a inflação pode afetar significativamente na sua vida. Esse vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Se é novo por aqui e quer fazer parte dessa comunidade Primes, cara, é simples, clica nesse botão aqui embaixo, botão de se inscrever, é rápido, é simples, é só clicar e você já vai estar fazendo parte de uma comunidade que está buscando crescimento. E se o vídeo agregou valor para você, não esquece de clicar no like. E se quer mais conteúdo como esse, considera seguir lá no Instagram também, @prime_yuri. Não esquece de ajudar também com a vaquinha do pessoal da SFL, para dar uma força pro pessoal lá do Rio Grande do Sul. Porque nessas horas, sua ajuda, por mais simples que ela possa parecer, é de grande valia. Afinal, boa parte do pessoal lá perdeu tudo. Então, se você tiver como estender a sua mão para poder ajudar esse pessoal, cara, faz isso do fundo do seu coração, porque é o nosso momento para poder estar estendendo a mão. Então, clica no link aqui do comentário fixado e vai lá. No mais, esse foi o vídeo de hoje e eu te espero pro próximo passo da sua jornada.